Gente, bem-vindos aqui ao canal do Instituto Ideia. Meu nome é Raíra Fortunato, eu sou analista aqui do Instituto e hoje eu convidei a Cila, que é a vice-presidente do Instituto, para a gente falar sobre um tema muito legal, que é o que pensa o homem brasileiro. Boa tarde, Cila, tudo bem com você? Muito obrigada. Oi, muito prazer em estar sempre aqui com você, Rai. Bom, hoje a gente vai falar sobre uma pesquisa que saiu agora na JQ, que foi encomendada pelo Instituto Ideia, sobre o homem brasileiro. E revelou alguns dados bem interessantes, né, para a gente conseguir entender toda essa questão do machismo e até da autoestima masculina também, que é um papo muito bacana até para os homens mesmo começarem a refletir sobre a posição deles dentro da sociedade brasileira no geral. Um dos dados que eu anotei sobre essa pesquisa foi que um terço dos homens apoia o feminismo. O resto dos 44% dos homens dizem não apoiar abertamente o feminismo, ou seja, significa que a maioria dos homens ainda não tem essa mentalidade, né, do apoio do feminismo e também acho que reflete um pouco na questão do machismo estrutural que a nossa sociedade ainda tem hoje em dia. E isso acaba também trazendo a gente para um outro ponto, que é o ambiente político, né? Tanto a participação feminina dentro da política e como que toda essa questão estrutural do machismo reflete na nossa posição dentro da sociedade e dentro do cenário político. Eu queria saber um pouquinho de você, Silo, o que, que você acha sobre isso, como é que está funcionando, né? Se o machismo hoje em dia no Brasil tem diminuído, se as pessoas estão criando mais consciência sobre isso, e como que isso acaba refletindo para nós mulheres no ambiente profissional também, né? Olha, uma coisa que eu penso quando eu vejo esses dados é que a gente andou muito, mas a gente não andou nada, né? Eu fico pensando que tudo mudou, mas nada mudou, né? Quando você se depara com dados desse tipo que a gente sente na realidade, né? A gente que está no mercado de trabalho, em alguns espaços do mercado que são mais masculinos, né? Como é a política, por exemplo, claro que a gente sente isso no dia a dia, mas quando você vê os números, de novo, a gente fica, às vezes, estarrecida, ou pensando, refletindo sobre isso. Até por isso eu acho muito importante o nosso trabalho de pesquisa, né, Raída? Porque você traz isso para a consciência, você traz isso para pensar. Agora, se a gente imagina, por exemplo, que até 5 anos não existia um banheiro feminino no Senado, né? São símbolos do quanto que, quando essa casa foi construída, não se pensava em ter senadoras, e depois, tendo senadoras, não se pensou que elas precisavam desse apoio, digamos assim, né? Vamos chamar assim, é, no Senado, quer dizer, não se dá esse espaço, e aí as mulheres estão lutando, até no Senado, inclusive, eu acho muito interessante, porque se formou ali uma bancada muito organizada, uma bancada de mulheres muito organizada, que tem atuado nessa última legislatura de forma muito organizada e conseguindo grandes avanços. Um deles, por exemplo, é uma lei a respeito de violência política de gênero, né? Porque existe muito o caso de mulheres que conseguem ser eleitas, o que já é muito difícil, mas depois elas têm ou seus mandatos sequestrados por homens que acham-se donos do seu mandato, ou sofrem com preconceito, sofrem com falta de espaço para defenderem as suas pautas. Então, acho que é uma luta diária, né? Que não tem fim, mas a gente está aí. Verdade. E existem iniciativas que apoiem, por exemplo, a presença da mulher dentro da política? Existem projetos que incentivem mais mulheres a entrarem dentro da política? Você consegue enxergar isso hoje em dia no cenário político brasileiro? Ou você acha que a gente ainda precisa caminhar para desenvolver outros tipos de projetos para trazer mais mulheres para dentro da política? Eu diria que ambos, né? A gente já tem movimentos estruturados aqui no Brasil, eu participo de vários, eu sou convidada para falar em vários, inclusive estimulo todos eles, mas ainda são movimentos que não têm tanta força, né? Que não têm tanto investimento, né? Eu acho que ainda precisa muito mais. Uhum. E existe também uma crítica a certos partidos que hoje em dia tem aquela cota, né, de 30% das vagas serem preenchidas por mulheres,
mas tem essa crítica de que em alguns dos partidos essa cota ela é apenas preenchida, ou seja, as mulheres elas entram nos cargos, mas dentro do próprio partido não tem um incentivo para a mulher ali exercer mesmo o cargo de político, ou então existe, como você disse, essa violência de gênero dentro do próprio partido, né, essa exclusão da mulher dentro do partido, e como que a gente poderia mudar isso, sabe? Como que isso poderia dialogar melhor dentro dos próprios partidos, para que as mulheres se sintam mais à vontade de trabalhar na política? A legislação vem sendo depurada, né? A novidade agora é você garantir os 30% de recursos também, porque o que aconteceu nessa lei das cotas, digamos? Você dizia que tinha que ter 30% de mulheres, mas você não dava financiamento para essas mulheres. Então, elas viraram candidaturas laranjas, em sua maioria, porque sem recursos, evidentemente, que elas não são competitivas, né? O que eu vejo hoje nos partidos é uma preocupação de uma representatividade simbólica. Então, todos os partidos estão atrás de ter mulher para dizer eu tenho mulher, né? Então, todos estão atrás já de deputadas com mandato, senadoras com mandato ou candidatas com força de competitividade para dizer não, eu tenho mulheres. Isso, de um lado, para a gente é um pouco chocante, né? Eu acho sempre chocante quando diz, não, eu quero uma mulher só porque ela é mulher. Não, eu quero uma mulher pela qualidade dela, né? Também não é só para ser mulher. Mas são passos, né? Eu acho que a gente está aí numa caminhada, então vamos juntas. O que eu não vejo ainda hoje, e que eu acho que é muito importante, também não é responsabilidade só da mulher, mas a gente não pode depender dos homens para isso, é colocar na pauta assuntos que são muito importantes para a gente, que os homens não vão se preocupar em colocar. Então, um deles, que é muito polêmico, que no Brasil não se discute, que na pesquisa também a gente percebeu, por exemplo, a legalização do aborto, que enfrenta aí muita resistência no Brasil, por conta de sermos, né, termos sido um país, somos ainda, né, um país majoritariamente católico e religioso, digamos assim, e agora evangélico, né? Mas é uma pauta que ela não aparece em ano de eleição, ninguém fala sobre isso, mesmo os candidatos que são a favor do aborto fingem que são contra por uma conveniência eleitoral, e quando se sai da eleição também não é um assunto que é debatido no espaço do Congresso Nacional, é simplesmente uma não pauta, né? Ninguém quer se meter nisso. E aí, quando eu falo de aborto, né, quando a gente vê a pesquisa, a gente vê aí os homens majoritariamente contra o aborto, porque, enfim, se eles ficassem grávidos, não é? Talvez essa pauta andasse mais rápido. E eu não estou aqui nem falando da defesa ou não defesa, eu estou falando de um assunto que precisa ser discutido porque o aborto existe, né? O aborto clandestino existe. Quem tem mais condições financeiras consegue abortar de uma forma mais segura, quem não tem morre ou tem filhos indesejados e problemas decorrentes disso. Então, esse é um assunto que existe, não é um assunto que eu estou aqui colocando que eu gostaria que existisse, né? Então, são pautas que são importantes de serem debatidas e que, infelizmente, em outros, né? Aqui não tem, em outros países da América Latina a gente vê isso avançando muito. Eu acho o exemplo da Argentina muito bonito de olhar, né? Na Argentina, esse movimento foi feito com as meninas mais jovens, decidiram falar com as suas avós e mães e perguntar se elas já tinham abortado no espaço da casa, né? Privado. E muitas delas já haviam abortado. Elas falavam, então, como que você é contra uma legislação ou um debate que fale disso? E elas conseguiram, inclusive a neta da Cristina Kirchner, que é uma mulher bastante religiosa, que hoje é a vice-presidente da Argentina, e que era absolutamente contra o aborto, mudou de posição por uma conversa com a neta dela. Então, eu acho que tem que ser um debate criativo, interessante, né? E não um embate, né? Acho que são assuntos que precisam ser amadurecidos. Com certeza, existem pautas que são extremamente necessárias a gente conversar, por exemplo, essa questão do aborto, eu acho que é uma questão de saúde pública, né? Então, independente de apoiar ou não apoiar, é uma coisa que precisa ser trazida justamente por causa dessa questão de quantas e quantas mulheres têm sofrido em relação a isso, e são mulheres que vão entender
como que funciona toda essa questão, toda essa agenda, né? Por isso que também é muito importante a gente ter a representatividade da mulher dentro da política para defender esse tipo de pauta que apenas as mulheres vão conseguir compreender de fato como funciona. E uma outra questão da pesquisa também que eu achei muito interessante foi a parte da homofobia. A gente percebe pela pesquisa também que a sociedade brasileira ainda é muito homofóbica. E isso também é um assunto delicado para se trazer para dentro de pautas eleitorais, né? Por exemplo, teve uma parte da pesquisa que falou que como é que é? 31% dos homens nunca dividiriam um quarto com um outro homem de outra orientação sexual. Eu achei isso bastante curioso, né? No mínimo, né? Para se dizer assim. A gente tem pouca diversidade também no Congresso Nacional e na política, né? Não é só com relação a mulheres, mas com relação também a outra orientação sexual, né? E acho que a gente vive, sim, uma sociedade machista, misógina, preconceituosa. Acho que a pesquisa mostra isso, né, traz à tona isso, das coisas que a gente sente no dia a dia, né? A gente pensa que a gente está em 2022 e que, enfim, o Código Civil já liberou o casamento entre pessoas do mesmo gênero declarado, digamos assim, mas ainda existe um preconceito. E quando a gente olha ali, né, a pessoa mais importante do Brasil é a própria mãe. Quando a gente olha ali, virgindade é um assunto importante, né? Virgindade para alguns homens, né, da pesquisa, por um percentual razoável, é fundamental. Aí você vê ali, inclusive, esse homem vivendo um momento contraditório, não é? Porque quando você pergunta também se o sexo é importante, sim, o sexo é importante, inclusive para os evangélicos, né? Se você for olhar, né, a gente tem muitos recortes ali na pesquisa que a gente pode aprofundar e que são muito interessantes. Mas o sexo é importante desde que eu case com uma mulher virgem, porque a virgindade ela vale para a mulher, né? Não para o homem, porque o que é a virgindade, né? Eu até, depois da pesquisa, eu me peguei muito pensando nisso, porque eu não penso em virgindade, eu devo confessar, há muito tempo, não é um tema que está no meu dia a dia, me parecia um tema não superado, né? Porque a gente viu na década passada, agora, anteontem, a gente viu aí esse movimento que esqueci o nome, que como é que é importante esperar, eu vou esperar, alguma coisa desse tipo, que é um movimento que visa você ter castidade, né? Um voto de castidade para o casamento, né? Inclusive a ex-ministra Damares queria transformar isso em política pública agora, né? Quando eu falo essa de anteontem, isso era ontem, né? Queria transformar a crença, né, numa política pública, argumentando ali, justificando que seria para evitar a gravidez na adolescência, quando a gente sabe que a gravidez na adolescência né, é muito mais efetivo. Qualquer Organização Mundial da Saúde demonstra que é com educação sexual e com métodos contraceptivos, né? Agora, quando eu me pego pensando em virgindade, né? Virgindade é o que, afinal, né? É uma iniciação sexual, é uma membrana, né? Porque nem essa questão da membrana mais, ela é cientificamente levado em consideração, né? Porque não existe, né, aquele negócio que a mulher sangrava e botava um lençol na janela. Não, as mulheres não sangram, né? Pode acontecer de uma mulher ou outra sangrar no momento em que ocorre a primeira penetração, mas, em geral, o que acontece naquele momento? A mulher está constrangida, está nervosa, não tem informação, ela tensiona e fala que dói. Então, né, tem todo um tabu a respeito dessa questão da virgindade que veio sendo desconstruído, né, durante esse período. Por quê? Para liberar a mulher a ter prazer e a não ser um troféu, né? Eu tenho uma mulher virgem, isso é um troféu, né? Mas a gente vê, por exemplo, num país como a França, né, que é um país que a gente considera bastante desenvolvido economicamente, intelectualmente, agora também ocorreu uma discussão a respeito dos homens poderem pedir um atestado de virgindade para casar, né? Isso é lei num país como a França, sendo que, cientificamente, não existe esse exame. Né? Os cientistas dizem que não tem como você comprovar se uma mulher
é virgem ou não é virgem por um exame. Né? Aqui no Brasil mesmo, o Código Civil mudou no início dos anos 2000 a respeito disso, porque um homem, imagina, um homem podia até agora há pouco, meu filho já era nascido, meu filho é jovem, podia até agora há pouco pedir a anulação do casamento 10 dias, no período de 10 dias, se ele constatasse que a mulher não era virgem. Se ele imaginasse, se ele achasse que a mulher não era virgem, ele podia cancelar um casamento. Né? O Código Civil foi mudado em 2001 com relação a isso. Então, eu acho que a gente vive, né, acho que essa contradição do homem que a gente vê nessa pesquisa é uma contradição também, muitas vezes, em termos de legislação e um embate de crenças também. Né? Isso eu acho que é muito... Né? A gente tem um Estado laico e, portanto, as crenças não podem, ao meu ver, determinar a legislação, né? Não é, né? Eu respeito absolutamente quem tem essas convicções, né? Não tenho de forma nenhuma. Agora, é uma convicção, é uma escolha, não é? Não pode ser uma política pública, não pode ser uma legislação que diz que a virgindade é, né, é um motivo, né? Sendo que, de novo, né, o que é a virgindade? Né? A virgindade é uma iniciação sexual. A iniciação sexual só começa quando há penetração, ou né, a mulher pode ter um orgasmo sem penetração, portanto, né, é um assunto bastante... Né, então, o que esses homens da pesquisa, hoje, em maio de 2022, consideram como, né, muito importante? Com que idade que essa mulher tem que ser virgem? Né? Quando a gente sabe que a iniciação sexual ela começa muito antes, porque, enfim, porque a gente está num mundo com informação, a gente está num mundo em que o homem também começa muito cedo. Veja, quando o homem começa a iniciação sexual dele cedo, é considerado, uau, que bacana, o pai levou lá não sei aonde, o tio, sei o quê, né? Porque é um absurdo um cara que não transou ainda com não sei quantos anos, sendo que... Né? Então, isso é machismo, isso é sinal de machismo, eu não tenho nenhuma dúvida disso, é um sinal de machismo e a gente precisa estar atento, especialmente quando a gente fala de legislação, de governo, de tudo isso, porque, né, se o casalzinho resolveu que ele vai ser casto até o casamento, Com ok, certeza. é uma opção Isso individual. Aham, não, totalmente. Isso reflete também, eu acho, na própria percepção da pessoa, né? A pesquisa mostrou que, por exemplo, só 3% dos homens se consideram feios. Então, eu acho que a segurança, a autoestima pessoal também acaba sendo um reflexo de toda essa estrutura machista, né, de certa forma, que a gente tem no país, e da segurança que a pessoa tem sobre si mesma. Enquanto 3% dos homens apenas se consideram feios, uma outra pesquisa que eu vi de uma marca de cosméticos entrevistou 11 mil mulheres ao redor do mundo, e 9.397 mulheres não se consideram bonitas, ou seja, quase 96% das mulheres não se consideravam bonitas. Então aí a gente vê que essa parte do machismo também, ela reflete não só na questão da própria sociedade, mas na questão pessoal, né? Na segurança pessoal, em como que você se enxerga para a sociedade, em como que você vai se portar na sociedade. Para a mulher ainda tem um peso maior, de certa forma, que aquela cobrança estética, né? Da mulher ter um estereótipo, da mulher ter que ter aquela postura e aquela aparência específica, senão já também não é mais bem vista para toda, além dessa questão de virgindade. Então é muito complicado essa questão do machismo ainda ser tão visível na sociedade, porque não afeta só a questão profissional, a gente vê que na questão pessoal também é muito afetada, na questão familiar também é muito afetada, né? Uhum. Eu acredito muito nessa hipótese de que a mulher, né, o homem se sente mais bonito, talvez porque a mãe diga que ele é bonito, né? A gente juntando os dados, estou brincando aqui, mas eu acho que eu acredito nessa hipótese de que a mulher é muito cobrada, né? E é muito, ela busca um padrão de beleza que muitas vezes não existe, né? Ou talvez na maioria das vezes não exista, né? Por isso ela não se sente tão bonita, porque ela quer ser perfeita igual aquela pessoa, aquela influenciadora que ela segue no Instagram, ou aquela celebridade, né? Sendo que essa mulher está trabalhando, está cuidando dos filhos, está, né, tá fazendo um tanto de coisas e está estressada e está com muita responsabilidade, e é difícil que ela mantenha todo esse padrão de beleza impecável
que se exige dela, né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante para a gente olhar. Inclusive, a pesquisa trouxe muito dado a respeito de saúde mental, né? Que é um mal desse século, né? Muito que está muito presente, não é? E que a gente tem que tomar cuidado. Acho que as empresas estão muito preocupadas com isso, até pela sua força de trabalho, né? E precisam se preocupar mais. A gente vê aí um homem estressado, endividado, frustrado, e que precisa se cuidar e que não faz terapia, né? Também pelo que a gente vê na pesquisa. Então, acho que esse problema também da saúde mental é um problema de saúde pública atual, e eu vejo muitas mulheres, a gente não mediu isso nessa pesquisa, mas eu vejo muitas mulheres, quando a gente faz grupos de pesquisa, quando a gente investiga um pouco isso, também muito assoberbadas, frustradas e ainda tendo que estabelecer esse padrão de beleza. De outro lado, né, a gente vê também, especialmente depois da pandemia, muitas mulheres tendo essa coragem de se assumir com suas rugas, com seus cabelos brancos, com o corpo que tem. Então, tem um contramovimento aí que eu acho muito interessante da mulher poder envelhecer, principalmente, como ela quer, né? Como ela quiser, né? Se ela quer ir atrás de procedimentos, que obviamente são caros, mas se ela quiser priorizar isso eventualmente na vida dela, ela pode, mas também ela pode viver uma outra realidade, embora eu imagino, né, e vejo pelas pesquisas e por tudo que a gente investiga também, essas mulheres sendo muito revolucionárias, né? É uma revolução você envelhecer com seus cabelos brancos atualmente, né? Então elas têm que enfrentar também todo o preconceito da família, dos amigos, do mercado de trabalho mesmo, porque a gente tem um problema de etarismo, né, hoje. A gente, né, o que seria uma solução, porque a gente vive mais e é maravilhoso, e a gente tem tanto acesso hoje a poder viver mais, ao mesmo tempo a gente fica mais no mercado de trabalho, e há um preconceito também, especialmente com mulheres mais velhas, né? Então, tudo tem a ver uma coisa com a outra, portanto, de novo, eu acho essa discussão super importante, Raíra, e é muito legal estar aqui conversando com você sobre isso, porque a gente põe na pauta essa discussão, né? Com certeza, e também a questão de representatividade, né? É aquela coisa de você conseguir enxergar uma mulher fora desses padrões, né? Ali se defendendo as suas pautas, defendendo o seu ideal, e sem querer se encaixar em nenhum tipo de padrão imposto pela própria sociedade. Então, quando você enxerga uma mulher, esse exemplo que você falou, de mulheres mais velhas, aceitando os cabelos brancos, por exemplo, outras mulheres já vão olhar e vão falar: caramba, é isso. E aí você consegue também empoderar mais mulheres a se sentirem mais seguras e a defender aquilo que acreditam. E para finalizar, Sila, eu gostaria de saber, agora que a gente está nesse ano de eleição, nós estamos vendo um movimento feminista muito mais forte, né, nesses últimos anos, e eu queria saber se você acredita que esse ano a pauta da agenda de participação feminina na política vai ser reforçada, porque a gente vê que muitas mulheres têm o desejo de entrar na política, mas ainda assim tem todo esse tabu de mulher na política, tem também a questão da dupla jornada de trabalho, né? Porque muitas das mulheres que estão na política não só trabalham com política, mas também são mães, são esposas, cuidam de casa, tem toda essa questão. Então, eu acho que isso acaba pesando muito na hora de se candidatar. E eu gostaria de entender como que você visualiza esse cenário eleitoral de hoje, se mais mulheres vão se candidatar, se mais mulheres vão se colocar ali na frente, ou ainda é uma pauta a ser trabalhada. Essa questão, começando um pouco pelo fim, aí essa questão de você ter apoio, né, de você ter uma rede de apoio. Quando eu falo para mulheres candidatas, eu falo da importância disso, né? Eu vi na eleição municipal, que foi a última eleição que tivemos, foi em pleno auge da pandemia, eu vi muitas mulheres desistindo, exatamente por isso, porque a mulher ela tem um papel de cuidado com vários membros da família, seja os mais novos, seja os mais velhos, né? Então, quando a pandemia pegou pesado, essa mulher teve que sair da disputa eleitoral para
cumprir com essas funções dentro de casa, seja cuidando dos mais idosos, seja cuidando das crianças, né? Eu não tenho uma visão positiva do que vai acontecer, infelizmente. Eu adoraria trazer uma visão otimista, mas eu não tenho uma visão otimista, não, de que essa pauta vai ser fundamental esse ano, né? Eu acho que a gente tem outras questões, acho que a gente ainda não tem uma organização grande com relação a isso, e principalmente, né, as mulheres não podem depender só das mulheres para se elegerem, né? Por isso a importância também de trazer o homem para essa discussão que a gente está tendo aqui. Quando a gente vê na pesquisa que os homens se calam quando eles veem uma manifestação machista, para mim é um dos dados mais importantes da pesquisa, porque a gente sente isso no dia a dia, mas é difícil de medir, não é? E acho que, assim, ou os homens não se incomodam, né, como eles dizem, ou eles simplesmente se calam, eles se incomodam, mas eles não querem comprar essa briga. E a gente só vai evoluir se os homens comprarem essa briga. Então, quando a gente fala de feminismo, né, o feminismo começou ali muito com um dado de embate, né, de choque, depois ele evoluiu para ser mais choque ainda, pela forma com que os movimentos feministas se organizaram, que eram movimentos até há pouco tempo muito excludentes, até para mulheres, né? Até mulheres que queriam fazer parte, se elas não fossem de tal tipo de mulher, de esquerda, isso, daquilo, elas também eram expelidas, e eu acho que a gente tem que partir aí, né? A gente fala de uma quarta onda do feminismo, que é essa onda que inclui homens, que inclui vários tipos de mulheres, e eu acho que essa discussão tem que ser travada e tem que ser levada. Eu acho que a política é um lugar importante para se ter para se ter essa discussão, mas eu acho as empresas um lugar muito importante para se ter essa discussão, também porque a gente vê em várias áreas de trabalho ainda ambientes absolutamente machistas e absolutamente em que as mulheres não conseguem evoluir, chegar em cargos de liderança, né? A ONU, eu acho que fala que a gente vai precisar de 120 anos, eu creio, para ter igualdade no mercado de trabalho. A gente precisa acelerar isso, né? E tem movimentos que estão fazendo isso. Eu acho que a gente tem que se integrar e atrair os homens para uma compreensão melhor do que é feminismo, não é? Feminismo não é eu sou melhor do que você. Até eu acho curioso na pesquisa que, apesar de todo esse quadro, os homens consideram as mulheres mais inteligentes do que eles próprios homens, né? Não tem mais inteligente ou menos inteligente, gente. O cérebro feminino é igual ao cérebro masculino. A gente quer ser igual em tudo, não é? Eu acho curioso também que há uma pergunta ali de quem paga a primeira saída, né? O primeiro date, o primeiro encontro, né? E os homens dizem, não, somos nós que pagamos, né? Acho que depende da gente, mulheres também, a gente também não ficar com essa expectativa de ter o cavalheirismo, mas ao mesmo tempo querer igualdade. É preciso a gente limpar um pouco essa pauta e ter um entendimento, né? Eu vejo já na geração mais jovem, embora a pesquisa não nos entusiasme muito, né, com relação a todos esses temas que a gente falou aqui, não tem uma diferença positiva com relação aos jovens. Acho que a gente também tem que trabalhar muito isso, né? Muito isso, né? De a menina não tem uma expectativa de que ela vai sair e o menino tem que pagar o sorvete, ou sei lá o quê. Eu pelo menos acho isso. Eu sei que eu estou trazendo aqui uma fala bastante polêmica, né? Porque as mulheres também gostam disso, né? E eu acho que você ter gentileza não tem nenhum problema, né? Mas acho que tem que ter gentileza dos dois lados, inclusive do ponto de vista financeiro. Você pode ser gentil também, né? E oferecer alguma coisa se você é uma mulher que trabalha e que tem condições de fazer isso, né? Não tem porquê. Bom, enfim, eu vejo assim, acho que a gente vai caminhar para uma igualdade conversando, discutindo, fazendo o que a gente está fazendo aqui, inclusive fazendo pesquisa que nos de frente com a realidade, né? Porque é uma realidade que muitas vezes a gente tenta botar embaixo do tapete até para poder fazer as coisas, porque também se a gente, né, você, se a gente ficar pensando em todo o machismo que rola no seu dia a dia, você só não convive, né? Aí também não dá, né? Eu acho que a gente precisa, mas precisa pontuar, sim, né? Acho que mulheres da minha geração, eu acabei passando muito por cima de todas essas questões quando houve, né? Eu fui vítima não de assédio grave, né? Ainda bem, tive essa sorte, eu diria, né? Porque muitas Eu não tenho um mulheres gênero.
A minha, a minha Siri resolveu participar da conversa, acho que ela, e ela disse, eu não tenho um gênero, eu adorei a participação. Nossa, isso é importante. Mas de qualquer... Ok, Siri, entendi. Mas a gente passava muito por cima, né? Fingia que não estava acontecendo, né? E eu acho que hoje a gente precisa, sim, dizer que está acontecendo, enfrentar, mas ter o apoio aí do RH, ter apoio de outros homens de novo, né? Com Então, certeza. Essa pauta ela tem que ser levantada tanto no ambiente empresarial, profissional, no meio de trabalho, como dentro de casa, né? As conversas, o diálogo entre as gerações mais novas e as gerações mais velhas, para a gente conseguir ampliar esse debate e mostrar mesmo para as pessoas, tanto mulheres quanto homens, que o feminismo ele está aí para ajudar todo mundo, né? Não é aquela coisa do eu sou melhor do que você. quando eu escuto socialmente, eu escutei outro dia uma mulher, assim, uma mulher super bacana, num casamento bacana, assim, mas dizendo, não, não, isso aí eu não faço porque meu marido me proíbe. Como assim seu marido lhe proíbe, né? Mas são falas que a gente ouve e que, enfim, que a pessoa que está falando, acho que não, né, nem entende que isso não pode, né? Como assim o seu marido lhe proíbe? Mas é uma fala muito recorrente, né? Muito comum e que, de novo, se a gente for parar em cada uma delas e arrumar uma briga, acho que não vai ser um jeito de resolver, mas a gente tem que achar ali um jeito de trazer essa conversa à tona sem o eles contra elas, né? Eu acho que o eles contra elas a gente já viu que não funcionou. Com certeza, é também a gente sair um pouquinho da nossa bolha. Essa pesquisa mostrou muito isso, né? Que às vezes a gente tem uma concepção porque nós vivemos em bolhas e na verdade não, na verdade a gente tem muito comportamento ainda muito conservador, muito machista, que acontece diariamente à nossa volta, mas a gente precisa realmente abrir o olho para isso e entender que é um problema e que precisa ser debatido, né? E também educar nossos filhos, né? Eu acho que em casa, né? Você falou de casa, acho muito importante e ainda vejo uma diferença, né, entre educar meninos e meninas com relação a muitas coisas, né? A muitas coisas. Então, a gente também educar meninos mais abertos e empáticos e educar meninas também sem essa expectativa de serem princesas, né? Acho também que é muito importante. Eu estou falando aí, né, quando a gente olha os recortes de classe social e de escolaridade também, e muitos dados surpreendem, né? Então, eu acho que tem que ser em todas as áreas aí, né? E você imagina quem está aí com uma questão de sobrevivência, né? Que é a maioria da nossa população, né? E na pesquisa a gente ouve homens de todas as classes sociais, né? E com um dado, né, aí de violência doméstica, né? De problemas também que são muito... Olha, problema não falta para a gente enfrentar, e acho que a pesquisa traz luz a muitos deles. Com certeza. Sila, eu gostaria muito de agradecer você por essa conversa. Gostaria também de falar para quem está nos assistindo que a pesquisa completa a gente vai deixar no link aqui embaixo para vocês acessarem, lerem a pesquisa com calma. É uma pesquisa muito interessante, tem dados assim importantíssimos, teve uma repercussão muito positiva e eu acho que é muito interessante a gente estar sempre trazendo essa pauta à tona, principalmente para a gente conseguir reforçar essa agenda de diminuição mesmo do machismo, porque isso também reflete em outras questões, né? Violência doméstica, questão do feminicídio também, que aqui no Brasil ainda é um problema muito sério. Então, é muito importante a gente estar sempre debatendo isso. Eu gostaria muito de agradecer, Sila, pela sua presença e a todos que estão nos assistindo. Obrigada, e lembrando que a edição da JQ, da revista, está nas bancas, a edição é muito bonita e traz muito mais dados no website deles também. Se você for assinante, você também tem acesso a muito mais dados. Perfeito. Muito obrigada, gente, e vejo vocês no próximo vídeo. Obrigada.